Em 1854, o governo britânico cometeu um erro de cálculo. Ele mandou 4.000 homens para morrer na Crimeia e mandou 38 mulheres para enterrar todos eles. Ele só não esperava que uma dessas mulheres soubesse contar. Não contar histórias, contar números. O nome dela era Florence Nightingale, mas o nome que deram para ela na época foi outro: ingrata, teimosa, histérica. Florence nasceu em um berço de ouro, família rica, mansão na Inglaterra, fluente em 5 idiomas, cotada para casar com um político. O destino dela já estava escrito: vestidos caros, chás da tarde e silêncio. Só que aos 17 anos, ela escreveu no diário uma frase que assustou todo mundo. Deus me chamou para um trabalho e ainda não sei qual é. O trabalho que ela escolheu foi o mais nojento da Inglaterra: ser enfermeira. Naquela época, a enfermeira não era uma profissão, era o sinônimo de bêbada, suja, prostituta que não conseguia cliente. O pai dela disse que preferia vê-la morta. A mãe chorou por meses e proibiu que as amigas soubessem. Florence aceitou a rejeição e foi estudar escondida nos hospitais da Alemanha, trocando seda por sangue seco no chão. E a guerra começou. A Guerra da Crimeia, Inglaterra contra a Rússia. O exército britânico, o mais poderoso do mundo, estava morrendo, não de balas, de vergonha. Os jornais publicaram que num hospital improvisado em Scutari, na Turquia, os soldados chegavam vivos do campo de batalha e morriam no colchão, podre. Ratos correndo por cima das feridas abertas, um balde de água para 20 homens. A taxa de mortalidade era de 42%. Quase que um para cada dois. O ministro da guerra, desesperado, fez algo impensável. Autorizou mulheres a irem para o fronte. Florence chegou lá em novembro. O que ela viu não era um hospital, era um matadouro. Corredores sem luz, esgoto a céu aberto. Dentro das enfermarias, soldados deitados no próprio vômito por dias. Os médicos militares olharam para ela e disseram: não toque em nada. Ela não discutiu. Ela fez o que ninguém esperava de uma mulher em 1854. Ela contou, sim, ela só começou a contar. Durante o dia, ela limpava feridas por mais de 20 horas seguidas, com a lamparina na mão. Por isso a chamavam de a Dama da Lâmpada. Os soldados beijavam a sombra dela na parede. De noite, quando todos dormiam, ela abria o outro caderno. Não era de orações, era de números. Ela anotava tudo: quantos morreram, de que horas morreram, e descobriu um padrão que o exército escondia. Os soldados não morriam de ferimentos de guerra, morria porque o hospital os matava. Ela inventou um gráfico que nunca tinha existido: um círculo com fatias vermelhas para a morte por doenças evitável. Um círculo com fatias vermelhas para a morte por doença evitável. Azul para a morte inevitável. Preto para a morte em batalha. O vermelho engolia tudo, a prova visual de que a incompetência matava mais do que o inimigo. O governo não teve escolha, deu a ela poder total. Ela reformou esgotos, abriu janelas, comprou sabão com o próprio dinheiro. Em 6 meses, a mortalidade caiu de 42% para 2%. Você pensaria que ela voltou como heroína, e voltou por 2 dias. Quando pisou em Londres, a rainha Vitória a recebeu. O povo jogava flores e então Florence fez algo que ninguém entendeu. Ela desapareceu. Se trancou em um quarto escuro com as janelas cobertas por quase 30 anos. Sofria de uma doença crônica dolorosa, provavelmente contraída na guerra, e de depressão profunda.
Ela dizia que ouviu soldados chamando, mas daquele quarto escuro ela continuou a guerra dela. Escreveu 200 livros, criou a primeira escola de enfermagem do mundo, obrigou o exército a mudar as regras de higiene para sempre. Tudo sem nunca mais sair da cama. Tentaram reduzi-la a uma santinha da lamparina, porque é mais confortável lembrar de uma mulher boazinha do que uma cientista fria que provou que os números que homens poderosos matavam seus próprios soldados. Ela deixou uma frase escrita no último caderno: vivi para aprender a contar o que ninguém queria ver. Florence Nightingale morreu em 1910, aos 90 anos, cega e lúcida. No testamento, pediu para não ter funeral militar. Ela recusou até o fim a farsa. Ela deixou uma frase escrita no Seria Ver. Essa é uma história que nunca te contaram sobre a Dama da Lamparina. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. O que mais te surpreendeu? A história dela com a guerra ou o fato dela ter ficado 30 anos dentro de casa? Se você gosta de histórias como essa, de pessoas, personagens, você está no lugar certo. Aqui no canal, a sua Zona Cinzenta.